Oi, gente, aqui é Clara do Monólogos e Outras Palavras e já faz um bom tempo, né, que eu não gravo nenhum episódio aqui, que não movimento esse podcast. Muita coisa tem acontecido assim na minha vida, sabe, que eu precisei ter um tempo para parar, para refletir. Muitas coisas aconteceram, tantas coisas boas quanto algumas coisas complicadas. Eu me ausentei um pouco da criação de conteúdo, mas eu estou tentando voltar aos poucos agora e eu já quis voltar com uma data que para uns é muito boa, para outros nem tanto, que é o Dia dos Namorados. Hoje, 12 de junho, é comemorado o Dia dos Namorados e aí eu quis trazer um conteúdo bem legal assim e bem completo sobre algumas questões que eu particularmente converso muito com as minhas amigas, também estudo outras questões e aí eu quis trazer para vocês. Bora lá? Bom, eu quero primeiro dividir essa conversa em 4 momentos. O primeiro momento eu queria conversar sobre a questão da solteirice. O segundo momento eu queria falar sobre defraudação emocional, que é um tema muito urgente mesmo a ser conversado. E o terceiro momento eu queria falar sobre relacionamento, principalmente um relacionamento cristão. E o quarto momento é uma surpresa. É uma surpresa que eu quero que vocês cheguem até o final para descobrirem o que foi que eu preparei. E digo logo, eu não estarei sozinha, tá? Eu não estarei sozinha. Bom, antes de qualquer relacionamento, existe a vida. E essa vida, para mulher solteira principalmente, também é cheia de propósito, de beleza e de sentido. Ser solteira não é estar em pausa esperando que algo ou alguém aconteça. É uma fase viva, ativa, com espaço para amadurecimento, crescimento, serviço e principalmente descoberta de nós mesmos. Existe muita coisa que podemos fazer enquanto somos solteiras. Investir na nossa carreira, cuidar da nossa saúde física e mental, né? Fazer uma terapiazinha, desenvolver nossos dons, nos desenvolver também na igreja, criar projetos, viajar, sonhar, aprofundar amizades e conhecer novas pessoas e, acima de tudo, nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. É preciso lembrar que o nosso coração deve estar firmado em Cristo e quando ele não ocupa o centro, é fácil permitir que os nossos desejos se tornem ídolos do nosso coração, inclusive o desejo de amar e ser amada. E é nesse ponto que muitas pessoas acabam sofrendo. Por colocar o amor romântico como um objetivo acima de tudo. E a verdade é que nós devemos ser inteiras em Deus e que não precisamos de um relacionamento para nos sentirmos completas. Tem uma frase que eu ouvi certa vez numa conferência que eu fui, já faz um bom tempo que eu anotei e para mim começou a fazer sentido depois, que era: antes de querer namorar alguém, aprenda a falar inglês. E eu achei muito interessante isso, porque essa frase, eu acredito que quem falou na época foi Vitor Fontana. Pode parecer até engraçado, sabe? Mas a mensagem por trás disso é até séria, no sentido de, tipo, quando você está solteiro, você tem mais tempo para se dedicar a coisas que também vão do seu crescimento pessoal, sabe? E quando você está num relacionamento, um namoro e até o casamento, você acaba se dedicando a outras coisas, sabe? E muitas dessas coisas, por exemplo, um inglês, um curso, uma formação, algo do tipo, você acaba, querendo ou não, deixando em segundo plano. Não tô dizendo que é sempre, mas que isso pode vir a acontecer. Mas voltando ao assunto, você não precisa esperar por alguém para se tornar a mulher ou o homem que Deus quer que você seja. E quando você se dedica a viver com excelência a fase que você está, nós podemos olhar para trás com gratidão. Eu vivi minha solteirice com muito propósito, sabe? Eu estudei, eu servi, eu descobri hobbies, eu me conheci também, cuidei de mim e aprendi principalmente sobre os meus limites. E aí, eu entrei no relacionamento com uma cabeça um pouco mais madura para lidar.
E principalmente eu busquei a Deus de verdade e orei muito para que o meu coração ele estivesse pronto para um relacionamento só quando fosse o tempo certo. Claro que ninguém começa com 100% de certeza de tudo, mas amadurecer emocional e espiritualmente ajuda a gente a entrar num relacionamento com mais consciência. Inclusive, muitas vezes há áreas internas que precisam ser curadas antes de começar um relacionamento. Tem algumas bagagens emocionais não tratadas que podem afetar profundamente seus relacionamentos futuros. Outro ponto que eu queria comentar com vocês é que, infelizmente, dentro da própria igreja ainda há uma cultura que enxerga principalmente a mulher solteira como alguém, entre aspas, em falta. E eu acho isso muito errado, isso precisa mudar. A igreja também precisa ser um ambiente para acolher os solteiros, não como pessoas que, entre aspas, ainda não chegaram lá no casamento ou algo do tipo, mas como pessoas que são parte ativa e essencial do corpo de Cristo. Como cristãs, nós somos chamadas a glorificar com a nossa vida agora, e não só quando casarmos. A solteirice não é um ambiente de espera, é uma fase com oportunidades únicas e um tempo que não precisa ser preenchido por um relacionamento, mas que pode ser repleto da presença de Deus. Eclesiastes nos lembra que tudo tem o seu tempo, e se há tempo para todas as coisas, há também tempo para viver bem a solteirice. Charlotte Holmes, que é uma teóloga cristã que eu sigo, eu estava assistindo um vídeo até para preparar essa reflexão. Ela resumiu, eu vou deixar todos os vídeos que eu usei como referências para essa reflexão aqui na descrição. E aí, um dos vídeos dela, ela resumiu muito bem algumas verdades que são importantes. Ela conta que nós não fomos criadas para ficar esperando. E ninguém pode nos amar como Deus. Casamento não é a solução para a solidão. E a nossa vida não começa quando casamos. Ela já está em andamento agora. E a solteirice não é ausência de propósito. É um campo fértil para serviço, crescimento e entrega, principalmente ao reino de Deus. Então, jovens, homens e mulheres que estão me ouvindo, o nosso chamado é para viver bem, onde quer que Deus nos coloque. Solteiros, casados, estudando, trabalhando, viajando ou em casa. O contentamento não exclui sonhos. Nós podemos desejar casar, ter filhos, viajar o mundo e fazer muitas outras coisas, mas tudo isso precisa estar subordinado ao maior amor da nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, viva, ame sua solteirice, sirva a Deus com ela e não apesar dela. Porque quando você já é uma mulher cheia de Deus, seu relacionamento não vem para preencher um vazio, mas para somar ao que Ele já tem feito em você. E lembre-se, como diz lá em Cânticos, não desperte o amor antes do tempo. Então, como a gente conseguiu ver nesse primeiro momento, a solteirice dentro da caminhada cristã é um tempo precioso de autoconhecimento, amadurecimento emocional e intimidade com Deus. Porém, você já viveu uma situação onde parecia que estava, entre aspas, quase em um relacionamento com alguém, mas nunca ficou claro se aquilo era real ou só da sua cabeça? Pois é, essa confusão tem um nome. E é justamente nesse período que muitos acabam se envolvendo em relações confusas, sem clareza e que causam dor e frustração. Um desses comportamentos é o que a pastora e a escritora Sarah Shiva chama de defraudação emocional. E é o segundo ponto que eu quero abordar aqui nesse episódio. De acordo com Sarah Shiva, defraudação emocional acontece quando existe um envolvimento emocional entre duas pessoas sem compromisso claro, sem intenção real de um relacionamento, ou até mesmo de um casamento. É como se fosse um namoro disfarçado, ou como muitas pessoas dizem hoje, né? Uma friend zone romantizada, que não se assume nada, mas os dois se comportam como se estivessem vivendo algo. E a grande verdade é que quem defrauda sabe o que está fazendo, mesmo que não admita. E muitas vezes quem é defraudado sequer percebe ou até se autodefrauda, alimentando expectativas que não têm base na realidade. Esse tipo de vínculo emocional pode até parecer inocente, mas causa dor e confusão.
Você começa a ver sinais em tudo, sente ansiedade com cada gesto da outra pessoa e se prende emocionalmente a alguém que não está disposto a assumir nada. E isso, infelizmente, é até comum entre jovens cristãos, até mesmo dentro da igreja. É como se você vivesse um quase relacionamento, entre aspas, como, por exemplo, a pessoa dá sinais de interesse, mas nunca se posiciona. Isso te prende emocionalmente, alimenta sua carência e te mantém em um ciclo de expectativa e frustração. Quem é defraudado sente dor e quem defrauda age com irresponsabilidade emocional. Muitas vezes, quem vive assim tem feridas emocionais não tratadas, tipo um vazio interior que ainda não foi entregue a Cristo. Em vez de buscar em Deus a cura da carência, tenta suprir essa falta nos outros, machucando corações no caminho. E isso é muito perigoso, gente, porque muitos jovens, até mesmo dentro da igreja, acabam chegando nas meninas, por exemplo, né, para conversar, e aí a pessoa fica: eu acho que ele gosta de mim, mas eu não sei, porque ele não me chamou para sair. Que ele disse que gostava de mim, mas eu não sei se é só como uma amiga ou se ele quer alguma coisa a mais. Sempre tem essa dúvida, sempre tem esse questionamento. E isso é uma defraudação emocional. Por isso, o conselho que eu te dou para não cair nisso é: seja honesto sobre seus sentimentos. Se você tem interesse por alguém, diga. Se não tem, deixe isso claro também. Isso se chama responsabilidade afetiva. E as pessoas sofrem muito por falta de clareza e muitas vezes por se envolverem em relações movidas pela insegurança ou carência emocional. O coração pode demorar, mas ele se cura em algum momento. E se você percebe que está se autodefraudando, alimentando sozinho alguma expectativa que nunca foi comunicada, é importante que você saiba a hora de parar e de entregar isso a Deus. Não viver num relacionamento imaginário como o que poderia acontecer com a gente. Se a gente namorasse, se a gente namorasse, se a gente ficasse junto, o que seria, sabe? É importante que você não viva nesse relacionamento imaginário. Evite ambiguidade nas palavras, porque muitas pessoas sofrem profundamente por relações mal resolvidas, por carência, insegurança e até falta de direção. O seu coração merece ser guardado. E como diz na Bíblia também, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. E para os solteiros, especialmente os cristãos, fica a dica: amadureça, pratique responsabilidade afetiva, faça terapia se possível, é sempre bom. Ore, busque direção de Deus e aprenda a ter conversas difíceis, mas que sejam necessárias. A vida sentimental também precisa de intencionalidade. Viva a solteirice como um tempo de preparo e não como um campo de testes emocionais. O amor de Deus é suficiente para preencher as lacunas mais profundas do nosso coração. E quando o tempo certo chegar, você estará inteiro para viver algo que realmente vale a pena. E quando finalmente chegamos naquele passo tão esperado, o início de um relacionamento? O que fazer quando o coração se abre, quando há um interesse mútuo, quando a oração vira realidade? É aí que muita gente se perde, porque pensa que o difícil era só esperar, quando na verdade o início de um relacionamento é um dos momentos que mais exige sabedoria, responsabilidade emocional e intimidade com Deus. Vamos para a parte 3 desse podcast? Primeiro eu preciso comentar que relacionamento não é status, que você coloca nas redes sociais ou que você fala para as pessoas: eu estou namorando. É uma entrega de verdade. É uma escolha diária de compromisso, respeito, escuta e cuidado. A Bíblia diz para guardarmos o nosso coração, certo? E esse conselho não pede validade quando começamos a namorar. Pelo contrário, agora ele se torna ainda mais necessário, porque o coração apaixonado pode se distrair, se iludir e até se precipitar, e por isso, mais do que nunca, precisamos da direção de Deus. É importante lembrar que entrar num relacionamento não é o fim da linha da espera, mas o começo de uma nova jornada. E essa jornada precisa ser construída com base sólida: diálogo, oração, propósito e principalmente verdade. A verdade sobre quem você é, sobre o que você espera, sobre o que está disposto a viver e a construir.
Nada de máscaras, joguinhos ou idealizações. Um relacionamento saudável nasce da sinceridade. E aqui entramos em um ponto essencial, a responsabilidade afetiva que eu tanto falo. Amar alguém envolve cuidar do impacto que causamos no outro. Significa comunicar com clareza, respeitar limites, manter coerência entre o discurso e a atitude. Não é porque você está apaixonado que pode agir sem pensar. Você continua ainda responsável diante de Deus e diante da outra pessoa. E nesse novo passo, a maturidade emocional é indispensável. Muitos casais começam bem, mas se perdem porque não conseguem ter conversas difíceis, lidar com frustrações ou crescer juntos nos momentos difíceis ou de tensão. Amar não é só sentir, é decidir. Decidir ouvir, perdoar, ceder e construir. E é aqui que vem um ponto bem importante, que é a importância da verdade, sobre quem você é, sobre o que você espera e sobre o que você está disposto a viver com uma outra pessoa. Não é tempo de usar máscaras, é um tempo de sinceridade. Muita gente se machuca porque entrou no relacionamento sem base, só pela emoção do momento. Mas o que sustenta um relacionamento de verdade não é só sentimento, é propósito e maturidade. É estar disposto a crescer junto, a ter conversas difíceis, a lidar com as frustrações realmente, sem fugir, sem esconder e sem romantizar tudo, tá? Até porque um namoro não é um mar de rosas. Não é. E eu falo isso com convicção. Mas também é fundamental que mesmo no relacionamento, cada um continue sendo inteiro. Não abandone seus sonhos, amizades, ministérios ou a individualidade. Relacionamento não é fusão, é parceria, é caminhar lado a lado e não perder de vista quem você é em Deus. E sim, orem juntos, mas também ore sozinho, porque relacionamento cristão não é só espiritualização, é ação, prática e compromisso real com o outro. Oração é o alicerce, mas não substitui a responsabilidade, a presença e a verdade. Por fim, esteja disposto a crescer, porque um relacionamento vai mostrar áreas também em que você ainda precisa tratar. Feridas que talvez você nem sabia que existiam, inseguranças que o amor do outro não vai resolver, mas que podem ser trabalhadas com maturidade e com a ajuda do Espírito Santo. Além de uma liderança e de pessoas que você possa se espelhar e conversar, e desabafar e pedir auxílio quando for necessário. E uma coisa, o outro não vai preencher todos os seus vazios, só Deus faz isso. E é por isso que estar firme nele é tão importante antes, durante e até depois do nosso relacionamento. Sim, começar um relacionamento é uma bênção, mas é também uma responsabilidade, um chamado a construir algo que reflita o amor de Deus. E se for para viver isso, que seja com entrega, intencionalidade e cuidado, e principalmente Cristo no centro, porque esse é o primeiro passo que vocês podem dar. Porque antes mesmo de vocês se conhecerem, ou antes mesmo de vocês construírem algo a mais do que a amizade, Cristo estava lá. Cristo sempre esteve lá conosco. Então é importante que antes, durante e depois, Ele esteja conosco também, sendo o centro do nosso relacionamento e da nossa vida, para nos guiarmos a uma caminhada que realmente vale a pena e que seja o primeiro passo para o casamento. E como hoje é o Dia dos Namorados, eu trouxe um plus para esse podcast. E aí, na verdade, eu trouxe um convidado muito especial, que quando eu fiz o convite, eu confesso que eu achei que ele ia recusar. Mas ele aceitou de primeira. E aí deu no que deu. Quer dizer, vai dar no que vai dar. Olá, pessoal. Quem diria que eu iria fazer a minha estreia no Monólogos justamente no Dia dos Namorados. Eu, Gabriel, namorado de Maria Clara. Pois é, gostei da introdução. A gente já tá nessa caminhada há 1 ano e meio. E eu quis trazer ele aqui, porque lá no Instagram do Monólogos, inclusive se você ainda não segue, é @monólogosEOP. Eu deixei uma caixinha aberta para as pessoas fazerem algumas perguntas, tirarem algumas dúvidas. E eu separei algumas desses questionamentos para responder aqui com o Gabriel, porque ele é um ótimo conselheiro, de verdade. É um dos talentos dele. Bora começar? Aperta o play.
Tá, eu já vou começar com a primeira pergunta. Uma pergunta meio polêmica, mas que eu acho importante. Você acha que as pessoas estão ficando cada vez mais frias ou ainda há esperança para o amor? Eu acho que as duas coisas. Uma coisa não interfere muito na outra. Sim, as pessoas estão ficando mais frias. Acho que pelo mundo estar em transformação, as pessoas também tentam seguir isso do mundo. Então, acho que muitas vezes a nossa rotina acelerada nos faz ficar mais frios. Mas não podemos perder a esperança no amor. Eu acho que o amor, ele pode se adaptar a muitas coisas da nossa vida. Então, acho que uma coisa não interfere muito na outra. Eu acho que para o amor, cada um tem o seu jeito de amar. Eu também acho que ainda há esperança para o amor. É porque muito se fala, né, principalmente daquela filosofia, né, de Bauman, que é da sociedade líquida. E aí fala muito sobre a questão do amor, né, dessa liquidez das pessoas não sustentarem mesmo a questão de, por exemplo, um relacionamento, sabe? De ficar sempre migrando de um para outro, como se, tipo, não ficassem satisfeitos com aquele relacionamento. E aí, eu acho que entra muito nesse ponto em relação ao amor, de tipo, será que as pessoas estão amando ou será que as pessoas só estão meio que querendo tirar alguma coisa? Tirar um vazio deles, sabe? Como se fosse algo como se fosse para preencher buracos, sabe? Sim. É isso mesmo, de pessoas estarem preenchendo o vazio de, poxa, eu estou sozinho, estou desesperado em busca de uma pessoa. Não, acho que não deve ser assim. O amor, ele tem outro significado. Se você está à procura de uma pessoa só para tapar buraco, então eu vejo que isso não é amor, já é mais como uma coisa de satisfazer a sua necessidade. Mas eu acho que uma necessidade também muito egoísta, sabe? Porque, querendo ou não, você acaba usando do outro para satisfazer suas próprias vontades. Sim, com certeza. Que é justamente o que a Bíblia ensina o oposto, né? Enfim. Segunda pergunta. O que você acha sobre os efeitos dos filmes de romance na vida das mulheres? E aí eu vou acrescentar tanto mulheres quanto homens. Bom, na minha visão, eu acho que assim, nós mulheres, nós crescemos, né, assistindo filmes de romance. É o que passava na sessão da tarde, é o que passa filmes, locadoras, DVDs e afins. E, querendo ou não, acaba moldando a forma de como pensamos no que é um relacionamento e como pensamos o que é o amor e o que esperamos que os outros façam quando chegarem à nossa vez, sabe? Sendo que é algo tão ilusório que quando você chega na realidade, você meio que se frustra por não ser daquele jeito que você imaginava que era nos filmes. Como se fosse você se esbarrar com alguém e do nada você acaba vivendo um romance ou coisas do tipo assim, sabe? Que os filmes alimentam isso na gente e que a realidade não é assim. Bom, eu vejo que muitos desses filmes de romance são feitos para satisfazer as pessoas. Para que as pessoas já esperem, vai ter um final triste ou um final feliz. E a vida muitas vezes não é assim. Às vezes as pessoas encontram uma pessoa que acha bacana no início, vai conhecendo a fundo, acaba entrando no relacionamento, mas quando você vai ver, a pessoa não é a pessoa ideal para você. Mas assim, não é que a parte depois dessa pessoa acabou e você não vai encontrar mais ninguém, como nos filmes que tem um final, não. Você vai seguindo a sua vida e vai conhecendo pessoas novas, e aí uma hora ou outra pode ser que acabe aparecendo a pessoa ideal para você. Pode demorar muito para uns, mas para outras pode ser no instante. Então, no estalar de dedos. Mas não devemos se apegar à famosa ficção, porque o que eu vejo é que os filmes são feitos mais para você encontrar se identificar com um personagem ou outro. Como a comunicação é importante para um relacionamento dar certo? E aí, Gabriel?
Já a comunicação ela é boa para tudo na vida e no relacionamento ela é necessária ainda mais. Se no nosso trabalho e no nosso dia a dia com as pessoas na rua, nós já precisamos ter uma comunicação para poder melhorar a nossa rotina. Imagine no relacionamento com a pessoa que você quer ter para a sua vida inteira, né? Entender o lado da pessoa, como ela está no dia. E não só agora, mas para frente também, o amanhã é crucial para você entender o outro lado. Porque se você quer ter um futuro com ela, tem que entender que em breve será um só. Se quiser levar mais adiante, então tem que conversar o quanto puder. A comunicação é fundamental e não só com palavras, mas com gestos também. Para quem não é muito bom com palavras, pode ser não. Tem que ser crucial no dia a dia. Eu acho que é muito importante também, tipo, nesse ponto da comunicação, tanto com palavras quanto com gestos, é da gente lembrar também, tipo, das 5 linguagens do amor, né? Tipo, de você identificar no outro qual é a sua linguagem. Aí eu vou citar para vocês que estão ouvindo. Por exemplo, eu sou muito de tempo de qualidade e palavras de afirmação. Eu gosto muito quando o Gabriel, por exemplo, fala que eu tô bonita, ou me escuta, ou me dá bons conselhos, coisas do tipo. Eu gosto que ele fale, eu gosto que ele pronuncie as coisas, sabe? Isso é muito importante pra mim. Ao passo que eu também gosto muito de tempo de qualidade, eu gosto de passar junto, eu gosto de passar muito tempo junto. A gente tem muito embate em relação à distância, porque ele não mora perto de mim. A gente só se vê nos finais de semana e os horários também não batem do trabalho, porque eu trabalho de manhã para tarde e ele trabalha da tarde para noite. Então a gente só consegue a comunicação da gente basicamente ou é por ligação, por palavras, por falas mesmo, ou é por mensagem. Então se a gente não aprender a se comunicar nisso, a gente acaba se perdendo, sabe? E esfriando. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu conversei com o Gabriel quando a gente começou a namorar foi justamente de que, pra mim, era imprescindível ter diálogo. Que as coisas não iam caminhar se a gente não conversasse. E aí a gente foi muito fiel, assim, nessa promessa de conversar sobre tudo um com o outro, de quando tá mal, de quando tá feliz, de quando tá triste, de quando tá com raiva ou algo do tipo. A gente nunca brigou, graças a Deus, porque a gente aprendeu desde cedo a ter maturidade de se ter conversas difíceis. E de saber conversar mesmo, porque não é, tipo, falando com raiva ou algo do tipo que você vai acertar alguma coisa, sabe? É você tendo paciência e tentando aprender como dialogar com a outra pessoa, porque cada pessoa, a gente tá lidando com pessoas diferentes e cada pessoa recebe a mensagem de formas diferentes. Então, quando a gente aprende e desenvolve como é que a gente vai fazer com que o outro receba a mensagem também, eu acho que tudo muda, sabe? E a gente, antes da gente falar alguma coisa que possa machucar algo do tipo, mesmo que não seja intencional, a gente pedir muita orientação a Deus mesmo, para Deus nos ajudar, tipo, a manter a calma e pensarmos com clareza no que a gente vai falar. A comunicação, como o Gabriel falou, é muito importante. Eu acho que desde o começo do namoro, desde muito antes, porque a gente precisa conversar para conhecer a outra pessoa. A gente precisa continuar a conversa num relacionamento atual, né, no namoro. E quando for tomar outros passos da vida, como por exemplo o casamento ou algo do tipo, você precisa também saber com quem você está lidando, sabe? E é a partir da comunicação que você vai entender como é que você deve tratar a outra pessoa que você tá. Como uma pessoa com ansiedade pode lidar com dias difíceis com seu parceiro? É uma pergunta complicada, porque eu não me considero uma pessoa muito ansiosa. Então, falando de mim,
Eu acho que o mais importante não é. O mais importante não. Acho que não somente falarmos da pessoa ansiosa, sim do parceiro que também precisa caminhar junto a essa ansiedade do parceiro, do outro parceiro, né? De que de entender o dia a dia que o seu parceiro tem junto a essa ansiedade. De parar para ouvir, de entender o que está afetando ali. Não, ansiedade não é só com uma coisa, pode ser com várias coisas. Pode ser ansiedade com o trabalho um dia, pode ser ansiedade com alguma coisa da família no outro, ansiedade com uma prova, faculdade, tudo. Então, é entender e tentar ajudar, falando mais da parte do parceiro mesmo. Falando com propriedade de uma pessoa que tem ansiedade, eu acho que é muito importante que a outra pessoa esteja aberta a entender quando o outro precisa de espaço. Porque muitas vezes a gente, na tentativa de ajudar, de querer tentar solucionar o problema do outro, tem muitas vezes que a gente não quer isso, a gente só quer desabafar e precisa de espaço. E tem muitas vezes na vida da gente que, por N motivos, a gente acaba tendo muitos dias bons e muitos dias não tão bons. Eu tenho, Gabriel à prova, eu tenho oscilado bastante em relação ao meu humor durante esse tempo. E eu acho que a coisa mais importante que ele fez para mim foi justamente me acolher e não julgar. Ele me acolheu, acolheu a minha dor, acolheu o que eu estava sentindo. Quando eu precisava de ajuda em alguma coisa, eu falava. Quando não, quando eu queria que só ele estivesse perto, ele também respeitava. Tem mais alguma coisa para falar? Não, falamos dos dois lados. Essa é a pergunta aqui. Homens são todos iguais? Como entender a cabeça do homem em relacionamentos ou saber se eles realmente querem algo sério? Aí é com você, aí é você que tem que responder mesmo. Não são todos iguais, mas eu diria que a grande parte pensa como uma cabeça só. Assim como várias mulheres também. Eu acho que cada um tem a sua natureza diferente. Então, assim, nós somos criados numa sociedade... Tem quem coloque sociedade machista. E sim, a gente pode dizer isso. Porque o homem, ele é criado de um jeito totalmente diferente de como uma mulher é criada. E vai da nossa sociedade que impôs isso. O homem, ele tem as suas vontades diferentes. Não são todos iguais. Aí eu vejo mais como a criação de cada homem. De cada homem desde a infância, com o que ele tem como espelho, uma figura paterna, para se espelhar e ter como inspiração. Então, se na sociedade ela já é desse jeito machista, então a maioria dos homens vai partir por esse caminho e o ideal é ele se policiar o quanto ele tem que ser importante na vida da sua parceira, as ações dele, o quanto tem que refletir se ele quer criar um relacionamento e construir uma família. Então vai do caráter de passar de pai para filho. E como entender a cabeça dos homens? Eu acho que quanto a isso, você saber que a criação de um homem é bem diferente da criação de uma mulher, e saber que não são todos que estão abertos a entender o seu lado completamente, de saber a hora certa, de, poxa, porque ele não me pede namoro agora? Tô tão disposto, mas ele não pede. Talvez seja do jeito que ele foi criado, aquela coisa mais solta de, poxa, não quero agora, sabe? Agora não. Então, uma hora pode ser que ele peça você em namoro ou peça em casamento, mas vai muito do que ele aprendeu. Se ele espelhou que o pai dele pediu a mãe em casamento com certa idade, ele vai se espelhar nisso. Ou então ele com os amigos, fulano não pediu ainda, então por quê? Acho que não tá na hora ainda não. Ele vai se espelhando muito nos exemplos dos outros. Então é difícil você ver a mudança de um homem de uma hora para outra. Ele vai ter que criar casca e
até entender o seu lado. Por isso que muitos homens, o homem é difícil de compreender, porque ele muitas vezes não quer sair dessa bolha dele, de masculinidade, para poder entender o lado feminino. Então, no caso, você acha que os homens, eles precisam se arriscar? Se amolecer mais, eu acho que a palavra é essa, seja mais mole. Saia um pouco da zona de conforto. Peço que as mulheres também tenham paciência com nós homens. Uma pequena súplica. Só um pouquinho só, tá bom. Mas você acha que a gente é difícil também? É como eu já falei, cada um tem suas particularidades. Eu mesmo sou contra você falar que todo homem não presta e tem homem falar que mulher também é tudo igual. Não são todos iguais. Não leve um rótulo disso, porque se você criar essa barreira, claro, você com o pé atrás, obviamente, mas não crie totalmente essa barreira, porque você pode meio que prender e criar uma visão equivocada da outra pessoa e meio que se criar um bloqueio de não conhecer ela a fundo e conhecer os pontos bons dela dentro e os pontos fracos. De você saber onde você pode arrancar alguma coisa para poder puxar para o seu lado, ficar mais fácil. Pronto, a próxima pergunta é: como se doar num relacionamento sem se, entre aspas, lascar depois? Na palavra popular, no sentido popular. E aí, Gabriel, o que é que tu acha? Bom, se você quer entrar de vez, você vai ter que estar disposto a correr os riscos. Eu já penso assim. Uhum. Então, vamos tentar amenizar a situação, já que se você quer tentar, mas não quer quebrar a cara depois. Então, não entra de vez. Vai, não vai, não vai. Vai tentando pescar no quanto a pessoa vai ser recíproca com você. Eu penso assim também. Não vá ser a pessoa, perdão o termo, mas a pessoa otária da história. De você somente se doar e você não vê a pessoa também colocar em prática o sentimento ao menos semelhante ao que você tem. Então, se não quer quebrar a cara depois, saiba onde está. Tente saber onde está se metendo. Pois é, mas eu acho que é muito também da questão de como você falou, um relacionamento é feito com riscos, sabe? Você pode, provavelmente, né, em algum momento, ter pensado que aquela pessoa é de um jeito e quando você chega no relacionamento, você percebe que ela não é daquele jeito que você pensou que fosse, sabe? Então, assim, o relacionamento, ele é muito baseado em assumir risco mesmo. E a gente precisa aprender a lidar com esses riscos. Deixa eu tentar formular melhor. Eu acho que, na verdade, é que a gente não sabe se vai se lascar ou não. É muito difícil a gente tentar adivinhar. O parâmetro que a gente pode ter é se aquela pessoa, falando de um relacionamento cristão, se aquela pessoa segue os parâmetros de Cristo, sabe? Eu acho que quanto mais uma pessoa é mais próxima de Cristo, eu acho que acaba sendo um bom exemplo num relacionamento, sabe? Mas essa pergunta é um pouco capciosa, porque a gente não sabe a gente não tem certeza de que vai se lascar ou não. A gente precisa realmente arriscar. E se lascar, a gente precisa se reerguer e vida que segue, por mais difícil e doloroso que seja. Concordo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só estou concordando com suas palavras. Acho que é isso mesmo. Saiba onde você está se metendo e se der errado, bola pra frente. Como lidar com o namoro de duas pessoas que têm personalidades distintas? Por onde a gente começa, né? Nós temos personalidades distintas. Exatamente. Eu e Gabriel somos um caso de que nós somos pessoas com personalidades bem diferentes. Por exemplo, eu sou bem extrovertida e Gabriel é bem introvertido. Eu sou muito tagarela, Gabriel não fala muito. Acho que dá pra perceber aquela conversa, né? E a gente também tem gostos, alguns semelhantes, outros bem diferentes. E eu acho que o que a gente consegue fazer de melhor é tentar encontrar, primeiro, pontos em comum
e a gente aprender ao longo do namoro respeitar a individualidade do outro. Porque se a gente não respeitar a individualidade do outro, a gente pode acabar caindo no pecado de querer moldar aquela pessoa para aquilo que você esperava que ela fosse. E aí vai muito pro seu ego mesmo, sabe? Sendo que as coisas não devem ser assim. A gente tenta se ajustar, não para caber no relacionamento ou para você caber no outro, mas para que o relacionamento de vocês funcione de certa forma e que vocês consigam ser saudáveis. Eu acho que é mais ou menos isso. O que é que tu acha? Acho que você ter um relacionamento com uma pessoa diferente não são só pontos negativos. Você aí que tá na dúvida, não é só coisa negativa não, de você se relacionar com uma pessoa de personalidade diferente. E às vezes, uma pessoa com personalidade diferente, ela te entrega muito mais do que uma pessoa muito semelhante a você. Já saindo do tédio de terem os mesmos gostos sempre. Imagina o tempo vocês gostarem só da mesma coisa, e uma hora, poxa, a gente não tem mais nada pra fazer, a gente já fez tudo igual, que a gente tem gosto da mesma coisa, mas imagine você ter uma pessoa ao seu lado que gosta de coisas diferentes, e você pode aprender coisas novas e entender o lado da pessoa. Então, o meu conselho é: esteja disposto a novas coisas, a abrir para coisas novas com o seu parceiro, que ele também gosta. Então, por que não fazer coisas novas juntos e descobrir aquela parte que a pessoa mais gosta, que você ainda não está inserido, e vai que você gosta também. Isso é verdade. Eu acho que um bom exemplo que a gente pode citar aqui é justamente a questão de futebol. Gabriel é jornalista esportivo. E quando eu conheci Gabriel, a gente se conheceu no trabalho. Mas isso é para outra conversa. Mas quando a gente se conheceu, eu particularmente não gostava muito de esportes. E eu não gostava muito de futebol. E aí, para eu conversar com ele, para eu ter assunto para conversar com ele, foi muito engraçado, porque eu comecei a pesquisar mais sobre esportes e futebol para conseguir me conectar. Ao passo que ele começou a assistir doramas para puxar assunto comigo, só porque eu sabia que eu gostava. Então, assim, hoje em dia, eu nunca pensei que eu ia vestir camisa de time. Mas eu agora tenho camisas de time, vou a jogos de futebol quando dá, né? São raras as vezes, mas acontece. E assim, então a gente tem personalidades e gostos totalmente diferentes, mas são descobertas gostosas, sabe, de se vivenciar. É muito bom quando a gente é aberto a conhecer o outro e as coisas que o outro gosta. Eu acho que realmente, como o Gabriel falou, é muito legal, porque você acaba encontrando novas formas de se divertirem juntos também. Eu acho isso muito importante pra gente não cair sempre na mesmice. E por último, mas não menos importante, a última pergunta que eu selecionei aqui: como ter um namoro cristão com alguém não cristão? Isso atrapalha? Bom, eu quero começar falando um pouco não da questão de como ter um namoro cristão com alguém não cristão. Eu acho que a gente deveria reformular essa frase, na verdade, essa pergunta, como sendo tipo: uma pessoa cristã pode namorar com alguém que não é cristão? Isso atrapalha? E aí eu já vou logo dando a minha opinião. Eu acho que sim. Eu acho que isso atrapalha sim. É muito complicado a gente ter, tipo, um relacionamento com pessoas que pensam diferente da gente, principalmente em questão a religião, porque
quando a gente é cristão, acho que desde pequenininho, né, que eu sou cristã de berço, a gente acaba aprendendo muitas coisas, né, na igreja, em relação a família, pensamentos, doutrinas, e até questão de tipo de relacionamentos mesmo. Então eu acho que acaba você tendo muitos embates, sabe, com a outra pessoa. E é como dizem, tipo, é mais fácil aquela pessoa te puxar pra fora, entre aspas, do que você puxar ela pra dentro, digamos assim, sabe? É mais, tipo, falando do jeito popular, mas assim, tipo, é mais fácil aquela pessoa, tipo, te distanciar de Deus, mas o que eu recomendo é você estar sempre em oração por aquela pessoa, porque não é você que vai converter a outra pessoa, mas você pode ser um canal de bênçãos, um instrumento que Deus pode usar para que aquela pessoa se aproxime dele, tendo sempre em mente que é o Espírito Santo que convence. Mas eu não acho que namoro uma pessoa cristã com uma pessoa que não é cristã dá certo. Eu acho que acaba se desgastando com o tempo. Eu acho que é mais interessante você estar com seu pazinho, assim, sabe? Eu sempre brisei muito isso e continuo assim, pensando assim. E tu, Gabriel, o que é que tu acha? Se você quer construir um futuro com outra pessoa, que ao menos vocês tenham alinhados um propósito na vida de vocês, né? De seguir uma linha do mais importante pensamento, que é pelo menos a religião, de como você quer colocar em prática dentro do seu futuro com a pessoa. Acho que impacta mais na parte de valores do que você carrega, e não muito da parte do amor. Eu acho que o amor de você gostar da pessoa, do jeito da pessoa, eu acho que não influencia tanto quanto a isso, mas acho que mais pro futuro mesmo, do que você quer levar daqui pra frente, porque aqui somos passageiros. Então, se você quer levar a pessoa para além disso, é crucial alinhar isso com a pessoa, da sua doutrina de religião. E tipo assim, vai muito também tipo do que a pessoa tem como certo e como errado, porque tem certas coisas que você não tolera, e tem certas coisas que a pessoa provavelmente tipo vai achar nada a ver, ou besteira, ou algo do tipo. Isso acaba, como eu disse, tipo, desgastando o relacionamento, porque você vai estar sempre naquele embate de tipo, certas coisas a pessoa normaliza e certas coisas eu não concordo, sabe? E isso vai até muito, muito mais além, como o Gabriel estava dizendo, tipo, quando a gente pensa em dar um passo a mais com outra pessoa, por exemplo, de construir uma vida, de você se casar, você tem que pensar também qual é a criação que você quer dar para os seus filhos. Então, tipo assim, imagina você ser um casal que vai estar sempre brigando, porque provavelmente você, sei lá, tipo, você quer levar seu filho para a igreja e, tipo, o seu marido, por exemplo, falar, não quero ir para a igreja no domingo e tal, não sei o quê. São questões muito complicadas, sabe? Mas eu acho que isso é um bom ponto para se levantar para um outro episódio do podcast. Posso ver até outras pessoas também para conversarem em relação a isso. Mas a minha opinião é mais ou menos essa. E a gente, como eu disse, pode se aprofundar em outro episódio sobre essa questão, que é polêmica, mas que é necessária. Pronto, olha, essas foram as perguntas que eu separei. Tem outras, só que senão ia ficar muito grande, né, o bate-papo da gente. Quem sabe, né, não tem uma parte 2 ou algo do tipo, sei lá, né. Mas, enfim, essas foram algumas que eu selecionei.
E fica aí a dica, gente. Se você ainda não segue o Instagram do Monólogos, segue lá, porque tá um pouco paradinho, mas eu tô tentando aos poucos e voltando. É importante, porque vez ou outra a gente pode trazer esse tipo de conteúdo e de conversa pra lá também. Queria agradecer, na verdade, por tu ter topado. Foi bem legal mesmo, de verdade. E é isso, que Deus continue abençoando a gente. Agradeço aí, faça suas considerações finais. Obrigado, Maria Clara, a minha namorada. E prometo que se esse programa durar até, vamos lugar no mínimo, o próximo Dia dos Namorados, no próximo ano, eu estarei aqui de volta. Eu prometo a vocês e prometo a você, Maria Clara. Obrigado pelo convite. Foi legal falar um pouquinho de coisas que eu não estou acostumado muito a falar. É algo novo para mim. Mas foi muito bacana mesmo. Espero ter contribuído um pouquinho a você que está indeciso quanto ao amor e também compartilhar experiências com você que já está com uma pessoa amada e vai comemorar o Dia dos Namorados juntinho dela, tá? Um beijo, verdade. agradeço a participação, agradeço ao convite, Maria Clara. A gente no Dia dos Namorados vai passar meio distantes por causa dessa questão dos horários, mas vamos marcar de ver um filminho EAD, digamos assim. Ao menos seja AD. E pode ser que seja. Vai ser romance, mas ainda não batemos o pé. Pois é. Mas é isso. Cada um que comemore o Dia dos Namorados com o que dá. Assim que terminar, antes de terminar, você quer deixar algum conselho, alguma coisa assim, para quem tá ouvindo? Eu vou deixar uma sugestão de um filme para você que não vai comemorar o Dia dos Namorados assistir. Que é uma comédia de 2009, se chama Eu Odeio o Dia dos Namorados. Então, se isso lhe confortar, assista. Ah, legal. Gostei da indicação. Eu ia chegar nesse ponto, tu acabou adiantando, que era justamente essa questão de recomendações, se você tinha. Gostei da recomendação. A minha recomendação, já que você foi para os solteiros, a minha recomendação é para os casais. No Dia dos Namorados do ano passado, eu tinha pedido um livro para Gabriel. E Gabriel, enfim, me presenteou com esse livro. E ele segue sendo meu queridinho para sempre, que é Casal Imperfeito, de Fernanda Wittkowski. Para quem tá namorando, para quem é noivo, para quem é casado, é um livro muito bom. Muito, muito, muito reflexivo. Faz a gente pensar em várias coisas. E sobre o relacionamento da gente, sobre nós também dentro do relacionamento. E se você não está namorando, eu tenho que indicar também outro de Fernanda Wittkowski, que é o anterior, que é Enquanto Isso, sobre a questão do tempo de espera. Eu acho um livro bem interessante, é bem legal mesmo para compartilhar. Este foi o Perguntas e Respostas com Gabriel Farias e a gente espera uma parte 2 futuramente. Um abraço, um beijo para você do outro lado aí, no seu fone de ouvido, alto-falante, o que tiver de ser. Te espero no próximo, assim que Clara me convidar de novo. Quem sabe outros temas, né? Este foi mais um episódio do Monólogos e Outras Palavras. E se você gostou, eu espero que você deixe o seu like, nos siga nas plataformas. Estamos no Spotify, estamos também no YouTube, @monólogosEOP. E se você quiser seguir também as nossas redes sociais, eu tenho um Instagram, que é @monólogosEOP também, que foi onde a gente deixou as caixinhas de perguntas, e você pode ir lá conversar, interagir. E se você também quiser entrar em contato E se você quiser também entrar em contato de outra forma, nós temos um e-mail também, que é monólogos e outras palavras @gmail.com. Monólogos sem acento, tá? Bom, para quem está solteiro nesse Dia dos Namorados, não tem problema. Se você está namorando, feliz Dia dos Namorados para você também. A minha fase de solteira e a minha fase de relacionamento, fases bem diferentes, mas Cristo esteve sempre comigo e eu acho importante eu contar para isso, para que outras pessoas também se inspirem e pensem também desse jeito, de um lado positivo mesmo.
Como eu disse, o lugar de solteiro não é um lugar de espera. É um lugar da gente viver o agora. O agora mesmo. Um cheiro pra vocês. Até o próximo episódio e tchau!